Segunda-feira, 7h08 em Manaus, dia 19 de abril de 2021. Bom dia! Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Fim de semana com muita aglomeração na capital. Barco com mais de 700 pessoas é detido no porto de Manaus. Segunda dose é aplicada em idosos que foram vacinados com a AstraZeneca entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro. E mais, aos 81 anos, Amazonino Mendes assume presidência estadual do partido Podemos. Retorno das aulas no estado do Amazonas está previsto para o mês de maio. E ainda, Marcelo Ramos é o primeiro parlamentar amazonense a presidir o Congresso Nacional. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre a investigação do Ministério Público em relação a mais uma obra inacabada deixada pela gestão de Arthur Vigílio Neto. E ainda, você fica por dentro das principais notícias de política da noite e madrugada e o trânsito ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, Álvaro. Exatamente, a gente começa com o estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal: espaços urbanos que deixaram saudade. Moradores de São Paulo sentem falta de locais que frequentavam antes da pandemia, como o ator Regis Santos na Praça Roosevelt. Tem também: Covid reduz em mais de 3 anos a expectativa de vida nos estados. No Distrito Federal, local mais afetado, a média cai a 3,68 anos no geral. O brasileiro deve perder 2 anos de vida na expectativa de vida. Aulas virtuais atraem alunos de fora para escolas de São Paulo. Tem também: militares podem ser o foco inicial da CPI no Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado deve se concentrar nos militares antes de investigar ações do presidente Jair Bolsonaro ou dos governadores. Crise sanitária e risco fiscal seguram o dólar acima de R$5. A combinação do risco fiscal e político e a condução da crise sanitária provocada pelo coronavírus seguram o dólar a um nível elevado no país, apesar da existência de condições favoráveis para a queda. Essas foram as manchetes do seu jornal Estado de São Paulo, dessa segunda-feira, dia 19 de abril, dia do Índio. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na manchete principal: lobby por socorro do governo soma 250 bilhões. Equipe econômica trabalha para barrar o que considera uma bomba fiscal. E ainda, casos novos de Covid-19 estabilizam o país no topo. O volume de novos casos e de óbitos pelo coronavírus no Brasil parou de crescer nas últimas semanas, ainda que esteja num dos níveis mais altos do mundo. E também CPI da Covid vai começar por Pazuello, vacinas e remédios. São os destaques aqui na capa do jornal Folha de São Paulo de hoje. Álvaro. 7h13. Estado de Minas traz as seguintes manchetes: fila da vacinação. Doentes crônicos sofrem na briga por prioridade. Com várias categorias lutando pela imunização contra a Covid-19, pessoas com comorbidades esperam sua vez lá em Belo Horizonte. O problema deles não é a idade nem a profissão, e sim já serem portadores de alguma doença crônica, como diabetes, câncer, cardiopatias ou a obesidade mórbida. Em BH, Calil decide hoje sobre flexibilização.
Sob pressão de todos os lados, o prefeito da capital define os rumos que Belo Horizonte tomará no combate à pandemia depois do fim da onda roxa. Meio Ambiente e CPI vão agitar a semana de Bolsonaro, enquanto tenta afastar os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros do comando da CPI da Covid, que pode atingir em cheio o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar as principais lideranças mundiais na cúpula do meio ambiente organizada pelo seu colega americano Joe Biden. Essas foram as manchetes do Estado de Minas de hoje. Agora vamos conferir os destaques do jornal o Globo desta segunda-feira. Aqui na capa, manchete principal: CPI quer convocar 15 nomes da cúpula do governo a depor. Trabalhos serão divididos em 4 subrelatorias temáticas. E também, medo sem razão da vacina inibe imunização. Investigações em curso de possíveis efeitos adversos da vacina da AstraZeneca têm levado pessoas a tentarem evitá-lo, relatam especialistas. Leilão de áreas do pré-sal terá novas regras. O governo decidiu mudar regras para tentar licitar pela segunda vez 2 campos do pré-sal da Bacia de Santos, Atapu e Sépia. Eles não receberam ofertas no mega leilão de 2019. São os destaques aqui na capa do jornal o Globo. Jornal da Cidade. Só o que importa. 7h15. Vamos agora às manchetes do Correio Brasiliense, que traz aqui em sua capa: Brasil caminha para vexame em cúpula ambiental. Desacreditado na comunidade internacional, o governo Bolsonaro tenta mostrar seriedade em meio a recorde de desmatamento e denúncias. Ele participa nesta quinta-feira da Cúpula do Clima com o desafio de convencer a comunidade de que o Brasil não é um pária ambiental. Distrito Federal vacina 10.411 em 2 dias de campanha, com filas em alguns dos 8 postos. Brasilienses com 64 anos ou mais se imunizaram no domingo com a primeira dose. A aplicação prossegue hoje, com mais 38 mortes registradas em 24 horas. Israelenses no novo normal. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o governo do premier Benjamin Netanyahu suspende o uso de máscaras ao ar livre após imunizar quase 60% da população. Golpistas atacam durante a pandemia. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga caso de estelionatários que se passam por médicos para pedir dinheiro a familiares de pacientes como Covid-19. Deus o livre, tem gente que ainda aproveita esse momento para aplicar golpes. São 7h16 e esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. E agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, que traz aqui como manchete principal: RS tem 604 obras na área da educação inacabadas ou que não saíram do papel. Maior parte dos projetos é de iniciativa municipal, de convênios assinados entre 2011 e 2015 com o Ministério da Saúde. E ainda, capital amplia para 61 anos a vacinação a partir de hoje. RS registra mais mortes do que nascimentos durante um mês. E também o desabafo do pai de jovem, autor de ataques a vidraças. Álvaro. E a gente encerra aqui as nossas manchetes dos principais jornais do país, falando do jornal A Crítica de hoje, que traz rumo à Praia do Tupé. Lotado como se não houvesse pandemia, barco com pelo menos 800 passageiros foi impedido pela ACEPAN de sair da balsa amarela. Diversas pessoas foram flagradas sem máscara, tanto na embarcação quanto na área de espera por embarque. A gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre esse caso, que é impressionante diante da crise sanitária que a gente viveu há menos de um mês atrás. Sim, não, bastidores da política em versão digital. Pandemia, CPI deve ouvir primeiro os cientistas.
No Planalto, cerco contra Ricardo Salles se fechando. Contra Covid, mais 18 milhões de doses de imunizantes. O presidente da República anuncia que Fiocruz entregará novas doses até o final de abril. Na França, brasileiro terá que fazer quarentena. O país vai ordenar uma quarentena estrita de 10 dias para todos os viajantes vindos do país. E aí, ainda 484 novos casos de Covid-19 no Amazonas foram registrados aí neste domingo. E essas foram as manchetes do seu Jornal A Crítica de hoje, que completa 72 anos de existência neste Dia do Índio, dia 19 de abril. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Trânsito. Muito bem, vamos agora direto com as informações de qualquer ponto da cidade. Com Edila Chaves e as primeiras informações desta manhã de segunda-feira. Edila, bom dia. Vou pedir que refaça a ligação porque está muito ruim. Né? Exatamente. E também o BG do trânsito aí que não entrou, né? Bom, enquanto isso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Covid-19. São 7 horas e 20 minutos. O país registrou 1.553 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando domingo 373.442 óbitos desde o início da pandemia. É isso mesmo, Álvaro. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.878. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 7%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Agora, 8 estados estão com alta nas mortes. Entre eles está o Rio de Janeiro, Acre e Goiás. 13 estados apresentam estabilidade no quadro de mortes diárias. O Amazonas confirmou neste domingo mais 9 mortes por Covid-19, 6 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas aqui para a doença chega a 12.371. O estado também registrou 484 novos casos nesse domingo, totalizando 363.586 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim da FVS, mais de 54% dos casos de Covid no Amazonas estão no interior do estado. O Amazonas, infelizmente, ainda se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Jornal da Cidade. 7 horas e 22 minutos. Vamos continuar falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Balanço da vacinação contra a Covid-19 deste domingo aponta que 35.774.530 já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os dados apontam que 12,36% da população brasileira já tomou a primeira dose e apenas 4,53% dos brasileiros tomaram a segunda. Aqui na capital amazonense, a partir de hoje, começa um novo cronograma de vacinação. Serão aplicadas as segundas doses da vacina Coronavac e Butantan em idosos de 60 e 63 anos, a 63 anos e pessoas com algumas comorbidades atendidas inicialmente. Além disso, também começa nesta semana a ser aplicada a segunda dose nos idosos que foram vacinados com a AstraZeneca entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro. Aqui na capital já foram vacinados mais de 389 mil pessoas entre a primeira e a segunda dose.
Enquanto no Brasil existe uma parcela da população que se recusa a tomar a vacina e o governo tenta avançar na compra de doses. Os Estados Unidos já conseguiram vacinar, pelo menos com uma dose, a metade da sua população. Os dados apontam que em quase 130 milhões de pessoas foram aplicadas alguma dose, e o que equivale a 50,4% da população acima de 18 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o público idoso e completamente vacinado é de 36 milhões de americanos, ou 65,9% do total nessa faixa de idade. Jornal da Cidade. Vamos voltar então para a capital do Amazonas. Infelizmente, muita gente acha que a pandemia não acabou, que a pandemia acabou, né? Com isso, registrando muita aglomeração durante o fim de semana. Um passeio de barco com mais de 700 pessoas foi impedido de sair pela Central Integrada de Fiscalização nesse domingo. A embarcação sairia do porto de Manaus, da Manaus Moderna, no centro da cidade, e faria um passeio até uma praia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o órgão recebeu uma denúncia no sábado sobre o passeio e a previsão era que mais de 1.000 pessoas fossem no barco. A lista obrigatória apresentava cerca de 450 passageiros dentro do limite permitido pelo decreto estadual. Entretanto, os agentes da Serpan constataram a excedência visível da capacidade máxima permitida de 50%. Quem vai explicar melhor e conversar conosco nesta manhã de segunda-feira é o diretor-presidente do órgão, João Rufino. Bom dia, João. Bom dia, Álvaro. Bom dia. A gente queria entender, primeiramente, qual é o problema, na verdade, em relação à lotação dos barcos. Está permitido, mas tem um limite, é isso, né? Exatamente. O limite permitido hoje para essas embarcações, ele é de 50%, né? 50% da lotação registrada na embarcação. Tá certo. E aí, a Serpan, ela tem feito um trabalho, na verdade, no sentido de evitar que esse limite seja excedido, né? E nesse caso, detalhadamente, mais especificamente, de ontem, o que aconteceu de fato? As imagens são impressionantes e estarrecedoras, né? Me parece que as pessoas estavam realmente, inconscientemente ou conscientemente, vivendo um dia normal, como se não estivéssemos passando por um problema tão grave como esse da pandemia, né? Exatamente, a expressão é essa, né? Impressiona a gente, né? Impressiona pelo lado negativo. Nós recebemos a denúncia no sábado à noite, né, por meio da CIF, a Central Integrada de Fiscalização, de que algumas embarcações estariam partindo lá da Balsa Amarela, da Manaus Moderna, com superlotação. E aí nós chegamos ao local por volta de 8 horas e nos deparamos com aquela imagem, né, que rodou aí as redes sociais, né, enfim, saiu até nacionalmente, aquela imagem impactante, né, de irresponsabilidade, de falta de cuidado, de falta de responsabilidade com a própria vida e com a vida das pessoas, né, dos outros. Né. Nós identificamos que uma lista que nos foi apresentada, a princípio teria um número de 50%, né, de 455 pessoas, porém era visível ali que havia uma superlotação, né? Isso foi constatado sem dificuldade, né? Sem falar que para embarcar na embarcação, ainda na balsa, tinha ali por volta de 250 a 300 pessoas. Ou seja, se não houvesse a fiscalização naquele momento, se não houvesse a presença da CIF, a Serpan, a FBS, Polícia Militar, aquela embarcação sairia ali com 800 pessoas, tranquilamente. Não, e colocaria um pouco... irresponsabilidade não. Colocaria em risco também a questão da segurança da navegação também, né? Porque nesse caso aí me parece que a quantidade de pessoas é absurdamente grande, né? Para uma embarcação
Ontem não era um dia assim completamente de sol, né? Tinha risco ali de ter uma tempestade rápida do Rio Negro, que todos aqui que são do Amazonas conhecem, né? Então, a gente tem várias complicações além da questão da pandemia. Agora, a reação das pessoas com a presença de vocês, foi no sentido de apoiar ou foi no sentido de rechaçar o trabalho de vocês lá? Olha, o que nós observamos ali é que a maioria das pessoas até demonstrava um certo constrangimento, né? Isso era visível, não tinha uma reação. Sabiam que estavam fazendo coisa errada, né? Sabiam que estavam fazendo coisa errada. Exatamente. Algumas pessoas que já estavam fazendo uso de bebida alcoólica, mais alteradas, mas a maioria ali não resistiu, a maioria ali obedeceu ao comando da Polícia Militar para se retirar da embarcação, as pessoas que estavam na balsa para dispersarem. Então, isso ficou muito claro para a gente, né? Nós até temíamos que haveria uma resistência, algum tumulto, por conta do consumo de bebida alcoólica, as pessoas ficam alteradas, né, naturalmente, mas o que nós percebemos é que houve até um certo constrangimento, né, que as pessoas, elas acho que ali naquele momento elas pararam e refletiram e viram que aquilo ali é uma atitude absolutamente irresponsável, inadequada para o momento. Bom, e aí a ASERPAN, junto com todos esses outros órgãos que fazem parte da CIF, né, quais são as recomendações, ainda que nós estejamos vivendo, graças a Deus, um momento, digamos assim, mais tranquilo da pandemia, depois de um caos que nós vivemos ali no início de janeiro, quais são as recomendações que precisam ser mantidas nesse momento? Nós iremos continuar o nosso trabalho de orientação, né? A nossa orientação é no sentido que as pessoas procurem observar se as embarcações estão atendendo às medidas necessárias, as medidas sanitárias, de distanciamento, de sanitização, álcool em gel, e denunciem, né? É importante que as pessoas tenham esse senso de responsabilidade e sejam elas os fiscais, né? Os fiscais daquilo que precisa ser respeitado em razão da pandemia, das normas, né? Isso que a gente pede à população, nós iremos intensificar campanhas de informação nos portos aqui, nos locais de saída das embarcações. Iremos insistir para que as pessoas tenham essa consciência de que essas medidas elas são necessárias ao resguardo da vida dessas pessoas, dos seus familiares, né, da população em geral. E como é que as pessoas podem denunciar essas situações aí de abuso ou de descumprimento dos decretos da pandemia? Inclusive, a gente ressalta, né, que essa parceria aí dos órgãos de fiscalização com a população tem dado certo, né? É importante Exatamente. A participação da população denunciando, como o Álvaro perguntou, quais são aí os canais, no caso da ASERPAN também, para recebimento de denúncias, diretor? Bom, as denúncias elas podem ser feitas pelo 190, né, que é a central da CIF, que de acordo com a natureza do fato denunciado, haverá uma equipe específica para atuar, né? No caso do fluvial é a ASERPAN, mas existem outras áreas, os flutuantes, os bares, enfim. Em vários aspectos, em várias áreas, haverá sempre uma equipe coordenada para atuar, para impedir esses descumprimentos, esses atos que são contrários à saúde das próprias pessoas. Muito bem, você ouviu aí o presidente da ASERPAN, João Rufino, que conversou conosco sobre aquela cena impressionante do domingo no porto da cidade de Manaus, de uma embarcação que tentava sair, na verdade, para um passeio na Praia do Tupé, abarrotada de gente sem máscara, sem obedecer nenhum tipo de critério de combate ao Covid-19. Obrigado, presidente, pelas suas informações, assim, e a gente deseja sorte nesse trabalho de conscientização, primeiramente, mas também de fiscalização, sendo duro com quem não está cumprindo essas regras que tanto nos ajudam a sair, né, ou a se manter fora de uma condição dramática, né, que a gente já viveu pelo menos 2 vezes aqui no Amazonas. Eu te agradeço. Jornal da Cidade. Coloco a agência à disposição para qualquer necessidade, qualquer oportunidade, para que a gente continue intensificando a necessidade
as pessoas observarem e cumprirem as medidas que tão somente são necessárias à sua própria saúde, à sua própria vida. Obrigado. Obrigado. 7h33. Jornal da Cidade. Pois é, Álvaro, e ainda falando dessa situação de ontem, o Imediato esteve lá, mostrou tudo ao vivo, a ação, a equipe, né, o repórter Carlos Eduardo Pessoa. Parabéns aí pela live que eles fizeram ontem. Certo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que a previsão de retorno às aulas presenciais da rede pública de educação é para o mês de maio. A previsão foi dada pelo governador durante a entrevista concedida à Rádio FM O Dia Manaus na manhã deste sábado. De acordo com o governador, este retorno depende da vacinação dos profissionais da área de educação para que eles possam voltar com segurança. A gente lembra que no dia 30 de março, o governador Wilson Lima, juntamente com os 8 governadores que fazem parte do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, assinou carta endereçada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando a revisão do Plano Nacional de Imunização e inclusão dos profissionais da educação como grupo prioritário. Na capital, cerca de 10 mil professores da Prefeitura de Manaus passarão a receber a partir deste mês o auxílio conectividade. O auxílio no valor de R$ 700 será pago diretamente no contra-cheque em 10 parcelas mensais de R$ 70, compreendendo os meses de março a dezembro de 2021. De acordo com o decreto, serão contemplados com o benefício professores e pedagogos lotados nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, secretários escolares, gestores escolares e assessores pedagógicos lotados nas divisões distritais zonais. O auxílio será pago aos professores de acordo com o CPF. Polícia. Vamos então saber dos casos da noite e madrugada com Edila Chaves. Agora sim, Edila, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o site Imediato. Olha, nesse momento a nossa equipe está na Avenida Margarita, onde ainda há pouco, por volta das 6h20, assaltantes chegaram no posto de gasolina querendo pegar o gerente como refém, possivelmente já na situação de pegar o cofre do posto de gasolina. Nossa equipe vai já entrar com detalhes sobre este caso. E durante a noite nós tivemos também um caso com a equipe da 30ª SICOM, onde o tenente R. Araújo estava à frente. A polícia recebeu informações de que equipes da polícia pedindo a polícia na comunidade ali no bairro Cidade de Deus, onde homens estariam em troca de tiros, possivelmente guerra entre facções. No momento que a polícia chegou ao local, tiros foram dados para os policiais, em direção aos policiais, onde houve essa troca de tiros, e Davi dos Santos Tavares, de 19 anos, acabou indo a óbito. Durante essa troca de tiro, também houve a questão de um adolescente que foi atingido, ele de 16 anos, e com eles foram apreendidos 2 espingardas calibre 12, balança de precisão e também drogas. Ainda durante o dia de ontem, 2 adolescentes, um de 16 e 17 anos, tentaram assalto na linha 028, na Avenida Max Teixeira. Isso por volta das 22h48. Com eles foram encontrados arma de cano longo de fabricação caseira. Ambos foram conduzidos para a delegacia especializada em apurações de atos infracionais. E atenção, viu, gente? Teve um caso também no Mutirão, onde, por volta das 5 da manhã, o dono da residência se deparou com um assaltante dentro da casa. Ali, então, o dono da residência, tendo arma em punho, acabou atirando e o homem foi a óbito. O corpo está no Instituto Médico Legal e até o presente momento sem identificação. E atentos, viu? Agora a nossa equipe está apurando este caso, onde assaltantes, uma dupla de assaltantes em uma moto,
chegaram ao posto de gasolina Ipiranga. Nossa equipe está presente e vamos já abrir a transmissão para levar para vocês mais detalhes sobre este caso. Obrigado, Edila Chaves, 7h38 em Manaus. Polícia. Voltando a falar sobre educação na capital, a CEMED divulgou uma nota informando que é mentirosa e tendenciosa qualquer informação de que a pasta tenha pago valores milionários a qualquer empresa pelo serviço de transporte escolar de janeiro até abril deste ano. A nota informa ainda que a Secretaria empenhou mais de 7,5 milhões de reais referentes a contratos com a empresa Dantas Transporte e Instalações e a empresa Milênio Locadora Limitada. Sendo valores pagos R$ 926.959,90 referentes a dívidas da gestão anterior. Os empenhos foram realizados em decorrência das disposições contratuais. Os pagamentos decorrem de serviços efetivamente realizados. A CEMED destaca que os dados estão publicados no portal da Transparência do município. A Prefeitura de Manaus inicia hoje a Operação Cheia 2021, que tem como objetivo prestar assistência às famílias que moram nas áreas inundadas pelos rios Negro e Amazonas durante a cheia, que são aí afetadas essas áreas. Conforme a estimativa da Defesa Civil, ao menos 4.000 famílias deverão ser atendidas na ação municipal, criada pelo prefeito Davi Almeida no fim de março. O comitê é formado por representantes das secretarias municipais de infraestrutura, limpeza urbana, mulher, assistência social e cidadania, Casa Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano e o Fundo Manaus Solidário. Conforme monitoramento hidrológico, em 2021, Manaus deverá ter uma das 5 maiores cheias da sua história. E a Prefeitura vem realizando um planejamento de ações emergenciais para minimizar os impactos aos moradores das áreas afetadas. Jornal da Cidade. Só o que importa. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos, do PL pelo Amazonas, será o primeiro parlamentar amazonense a presidir, Álvaro, sessão do Congresso Nacional nesta segunda-feira. A convocação ocorreu após o anúncio de ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conforme prevê o regimento interno. Marcelo Ramos usou as redes sociais para fazer o anúncio e comemorou, inclusive, historiadores que acompanham a política confirmaram realmente Marcelo Ramos é o primeiro amazonense a presidir sessão no Congresso Nacional. Na sexta-feira, dia 16 de abril, o parlamentar também usou as redes sociais para pedir união para que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancione a Lei Orçamentária 2021. Ainda falando sobre política, o ex-governador e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, de 81 anos, assume a presidência estadual do partido Podemos. O político recebeu o convite em reunião com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, na sexta-feira em São Paulo, que também contou com a presença do deputado estadual Wilker Barreto, que deixa aí então a direção do partido aqui no estado do Amazonas. Amazonino Mendes foi derrotado para Davi Almeida no segundo turno das eleições de prefeito em 2020. Em 2018, Amazonino também disputou o governo do Amazonas e perdeu para o governador Wilson Lima em segundo turno. Opoder.com com Bruno Mazieri. Bom, e agora nós vamos falar de política. Mais uma vez, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, é destaque no meio judiciário. O Ministério Público do Amazonas resolveu instaurar uma investigação preliminar para apurar indícios de irregularidades na reforma do terminal de entregação T3, que fica lá no bairro Cidade Nova, aqui na zona norte da capital. O procedimento deve apurar possível dano ao erário decorrente de sobrepreço na obra.
A reforma foi orçada em mais de 3 bilhões de reais e estabelecido prazo de duração de 120 dias. A obra de revitalização foi uma das várias outras obras inacabadas deixadas pela administração de Arthur Neto. A gente já está com o Bruno Mazzieri na linha, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, Álvaro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. É isso mesmo que você falou. Inclusive, essa questão das obras deixadas pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, vem sendo debatida desde o início da gestão do Davi Almeida, porque, de acordo com o levantamento feito pelo secretário de Infraestrutura, Marcos Rota, são mais de 100 obras que ficaram inacabadas, dentre elas terminais de ônibus, enfim, ruas que começaram a ser asfaltadas e não terminaram, inclusive ruas do próprio distrito industrial. Então, assim, tem 3 lotes de obras que, no valor de 150 milhões paralisadas lá pelo distrito. Então, essa é recorrente essas investigações em torno dessas obras inacabadas aí pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Bruno, a gente precisa lembrar isso, né? Que esse não é um caso isolado, como você falou. O prefeito da cidade tem sido alvo de antes de sair da prefeitura de denúncias consistentes, né, de que as obras que ele que ele iniciou no final da sua gestão, o que já foi estranho, né, porque como é que um prefeito inicia obras daquela monta, faltando 2, 3 meses para o encerramento da sua gestão? Nada que impeça, mas de qualquer forma houve uma correria desenfreada para que fosse entregue essas obras e para que pudessem ser pagas ainda na gestão do prefeito Arthur. Resultado disso é esse monte, essa enxurrada de denúncias, né, começando pelo viaduto do Manô, ali próximo do T3, inclusive, que virou alvo, virou meme na internet, né? Chamavam de tobogã do Arthur, exatamente porque ele era todo torto. O CREA teve que intervir junto com a atual gestão para poder dar um encaminhamento correto à obra, para que a sociedade não tivesse que pagar novamente. E agora, mais uma obra da prefeitura do seu prefeito Arthur Vigílio Neto, alvo de outra investigação. Pelo menos o Ministério Público está iniciando o processo de fazer a sua parte, né? Tem outras denúncias que nós já falamos aqui, que a gente gostaria de ver o Ministério Público atuando, né? E a gente espera imensamente que essas investigações cheguem à verdade dos fatos. Lembrando, a instauração de um procedimento investigatório não significa que exista culpa, né? Mas é importante que os órgãos de controle cumpram esse papel diante da suspeita de problemas na aplicação do dinheiro público, né? Aqui a gente tem que defender a investigação independente dessas instituições. Então a gente... Inclusive, Álvaro, pode falar. No caso do distrito, o prefeito Davi Almeida, junto com... tiveram que ir até a superintendência, né, lá na Suframa, conversar com o general Algacir Pouzin para poder tentar dar continuidade nesses 3 lotes no valor de 150 milhões que estavam parados lá no Distrito Industrial. E a gente sabe que as ruas do distrito precisam estar boas, não apenas pelas empresas, mas pelo número de pessoas que moram naquela parte da cidade e que merecem ter uma rua de qualidade, pagam seus impostos. Algo que não foi cumprido aí pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Não, e é impressionante porque eu transito um pouco ali pelo distrito e a bola da Suframa, a obra na bola da Suframa, Bruno, ela tinha um orçamento de quase 60 milhões. E quem transita ali pelo distrito sabe que o que foi feito foi tão somente trocar o concreto da bola e passar uma camada de asfalto na saída da bola em direção, entre aquelas direções ali. Isso não custa 50 milhões de reais, né? Então, assim, é preciso que o Ministério Público atue de forma muito consistente nessa obra do Distrito Industrial, porque tem muita rua ali que precisa efetivamente de uma intervenção
porque era só buraqueira. Algumas efetivamente já foram resolvidas, mas ainda tem muita coisa a ser feita ali no distrito. E 50 milhões daria para fazer com absoluta tranquilidade. Vamos para outro assunto, né? Álvaro, Bruno, e tem também a investigação sobre o velódromo de Manaus, que custou 2,6 milhões de reais, inclusive prejudicado o uso desse empreendimento. A gente tem essa informação também, então realmente uma vergonha. É vergonhoso, Vamos lá, próximo assunto, né? O deputado Dermilson Chagas foi escolhido para ser o relator do processo de cassação da deputada Joana Dark por quebra de decoro parlamentar, ao acusar compra de votos para a eleição da nova mesa diretora da casa, ocorrida em dezembro do ano passado. Caso não haja nenhum entrave para que o parlamentar faça a relatoria, o deputado irá dar prosseguimento ao devido processo legal. Mas, o deputado mandou um recadinho para a parlamentar, foi isso mesmo? Ô, Bruno. Oi, Álvaro, desculpa. Está com eco no Então, ele já microfone. mandou um recadinho mesmo para a deputada Joana Dark, dizendo que ela tem que levar um recibo, uma filmagem ou uma fotografia de alguém recebendo aí ou entregando o valor de 200 mil reais que ela havia dito que cada deputado havia recebido durante o período aí de eleição da mesa diretora da Casa Legislativa. O engraçado disso tudo é que o deputado Dermilson Chagas é campeão, né, em fazer uma série de acusações e críticas, principalmente ao governo do Estado e aos deputados da base aliada do governo. Porém, quando ele recebe críticas, quando ele é criticado, parece que as coisas mudam. O discurso muda, ele se sente agredido, ele se sente vitimizado, ele se sente perseguido. E aí você fica numa dualidade de entender por que pau que bate em Francisco não pode bater em Chico, ou vice-versa. Então, Bruno, deputado, são dois pesos e duas medidas quando a gente fala do deputado Dermilson Chagas. É verdade, e eu queria tirar uma dúvida, na verdade, quem pudesse me esclarecer, porque é o seguinte, existe aquela regra de que tudo que é dito ali tem imunidade, né? O deputado ele pode xingar quem ele quiser e não acontece nada com ele. Então, existe ali uma regra, não me recordo agora qual é a lei efetivamente, mas existe no regimento que o que o parlamentar fala, os comentários que ele faz ali dentro da tribuna, dentro da sua atividade, tem uma proteção, uma imunidade. Inclusive, os deputados usam isso exatamente para se proteger quando eles fazem críticas a seus opositores. Eles dizem, não, mas eu estou usando da minha imunidade. Muito bem. A deputada fez o quê? Ela fez uma declaração, obviamente é uma acusação, mas uma declaração dentro de um contexto de atividade parlamentar. A minha dúvida não vale a imunidade para ela? Só vale para os homens? Para as mulheres não vale? Quer dizer, a gente precisa entender direitinho como é que funcionam essas regras, né? O país está cheio de interpretações equivocadas das leis só para beneficiar lado A, lado B. A gente precisa acabar com isso. A interpretação, ainda que ela gere a possibilidade de um entendimento diferenciado, você não pode deturpar a essência do que diz a regra. Muito bem, esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que você acabou de dizer, Bruno. Se existe alguém que é campeão em fazer acusações na tribuna da Assembleia Legislativa, é o deputado Dermilson e o deputado Wilker. E em terceiro lugar tem o deputado Péricles. Todos eles, que fazem oposição ao governo e fazem no seu direito parlamentar, exercendo a sua atividade parlamentar digna e coerente, correta, enfim, de fazer o seu trabalho ali, de fiscalizar e tudo mais, eles não podem esquecer que o direito que eles têm de criticar ou de acusar, porque não é só criticar, eles também acusam, eles também podem sofrer disso, acusações. E é preciso que eles tenham o mesmo desprendimento, quando eles usam a tribuna para acusar alguém. Quer dizer, não dá para ser acusador e quando você é acusado de alguma coisa, você reclama. Então você dá o direito do outro também lhe questionar
né, e tentar, por exemplo, fazer o seu impeachment, né, porque a regra tem que ser a mesma. E Álvaro, é incrível, porque em todas as sessões da Assembleia Legislativa, durante a semana, a coisa que a gente menos vê são propostas. Mas acusações e, enfim, falas sobre críticas, na verdade, né, sobre o governo do Estado e a base aliada são frequentes. Toda semana é você assistir a sessão da Assembleia que sempre tem uma acusação ou sempre tem uma crítica. Projetos e propostas são muito poucas. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco. Quando você é bom criticar, a gente adora. E como você ressaltou também, é importante o papel de fiscalizador do deputado estadual, mas a gente também precisa aprender a conviver com as críticas e também com as falas dos outros colegas de parlamento, né? Ninguém é perfeito, né, Bruno? Que é uma maturidade para você estar ocupando o cargo que ocupa. Exatamente, ninguém é perfeito, né? Você, às vezes, se excede na fala e também você faz acusações que você não tem consistência 100%. Por exemplo, aquele caso do Dermilson, que ele afirmava que a guarita tinha sido feita pelo governador, que tinha custado R$500 mil, você lembra desse caso? Depois foram verificar, a guarita, na verdade, tinha sido feita na gestão do governador Amazonino Mendes, do qual ele era da base, do qual ele era líder, né, da Assembleia e não falou nada na época. Então, assim, fica feio, né? Você ficar nessa loucura desenfreada de achar todo dia alguma coisa para ficar reclamando. Vamos trabalhar coisas propositivas, né, para a cidade, para o Estado, porque eu acho que isso tem muito mais valor, para a sociedade espera muito mais dos deputados nesse sentido. Eu acho que é perda de tempo essa investigação, sinceramente falando. Eu acho que é uma quem acaba sendo prejudicado é a população. É uma besteira, uma perda de tempo. Foi uma discussão como tantas outras que eles têm ali, né? E o que eles querem, na verdade, é intimidar uma mulher, no meu entendimento, e é isso, né? Fazer realmente um processo de intimidação, porque é uma parlamentar nova, que tem voz ativa ali, que fala mesmo e tal, e isso incomoda, obviamente, né? 7h55. A semana no Congresso será mais curta, mas não menos importante, com um feriado. Nesta quarta-feira, dia 21 de abril, os parlamentares deverão apreciar vetos presenciais e o Senado poderá instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, a tão falada aí Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, né? CPI da Covid. Hoje e amanhã estão marcadas as sessões do Congresso Nacional, ocasião em que deputados e senadores devem decidir se mantêm ou derrubam vetos presenciais. O Bruno Mazieri tem mais informações, mais detalhes sobre esse assunto também? Então, Tiago, acho que muito mais importante do que a derrubada dos possíveis vetos, que tem aí a questão do pacote anticrime, enfim, uma série de outros temas, eu acho que o foco principal dessa semana será, sem dúvida, a questão da CPI da Covid, né? A gente passou a semana passada inteira falando sobre isso, inclusive com membros amazonenses, que os senadores Eduardo Braga e o senador Omar, que deve presidir aí a CPI, tendo Renan Calheiros como relator. Então, sem dúvida, esse será o assunto da semana. Os holofotes estão todos voltados para essa CPI. Muita coisa eu acompanhei nesse fim de semana, as pessoas falando que certamente aquilo que a gente já havia dito, que a CPI servirá de palanque para 2022, então a corrida eleitoral já começa a partir da aprovação e instalação dessa comissão parlamentar, e a gente fica atento para saber que rumos isso irá tomar. Se de fato a ideia é apurar os possíveis desvios de verba cometidos, não apenas pelos estados e municípios, mas também a falta de verba, possível falta de verba do governo federal para todo o país. Então a gente fica atento e fica esperando na guarda aí da instalação dessa comissão parlamentar para ver o futuro dessa investigação, né? Bastante falada, bastante criticada, inclusive, né? Já nasceu aí como motivo de piada, as pessoas questionando os nomes, inclusive com parlamentares aqui do Amazonas, e já foi falado aqui, né? Já nasce prejudicada, ao que tudo indica. Já nasce prejudicada, mas assim, essa semana é fundamental, Bruno, porque a gente vai entender o quanto
a eleição do Lira, a eleição dos candidatos que estavam um pouco mais alinhados com o governo federal, teve valor nesse processo eleitoral que acabou de acontecer lá no Congresso. Porque a partir dessa comissão é o grande teste, né, dessa nova turma. A gente vai saber exatamente se eles terão um posicionamento mais independente em relação ao governo federal, ou se terão efetivamente, ou se terá surtido o efeito da intervenção ali do governo federal na escolha tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara. A gente precisa esperar, né? A gente vai saber o objetivo, né, afinal, dessa CPI. Qual é o objetivo dela? Se é servir de palanque ou se é de fato investigar aí esses desvios de verba e outras... Palanque, Bruno, palanque, vou lhe dizer, já está sendo, né? Já está sendo, já tem senador que já está fazendo declaração, que nós vamos fazer aquilo, que nós vamos fazer isso outro, tal, não sei o quê. Enfim, cada um alinhando a atuação da CPI com seus interesses, né? O que menos vai se falar vai ser realmente nas mortes, nas pessoas que foram vítimas, digamos assim, de possíveis erros dos políticos nesse processo da pandemia. Bruno, muito obrigado. Oi, pode falar. Antes de eu me despedir, eu só acredito que essa CPI pode dar muito certo, mas também pode ser um tiro no pé, né? É verdade. Obrigado, Bruno. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser, gente. Opoder.com com Bruno Mazieri. Nosso tempo já está quase estourado, vamos falar rapidamente sobre economia, cesta básica, que a gente dá sempre dicas aqui no site Busca Preço da Cefaz. O quilo do arroz parbolizado está custando a partir de R$ 3,70. O maior preço apresentado no site Busca Preço é de R$ 5,45. No caso do açúcar, tem ali o açúcar custando R$ 2,83, mas tem valor chegando aí, tem o estabelecimento vendendo o açúcar a R$ 3,80. Então, assim, é muito importante que você pesquise. Tem uma queda aí de quase R$ 2,00 no preço do açúcar, que chegou a ser encontrado a quase R$ 5,00 nas últimas semanas. Se quiser também acompanhar o preço dos produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Os preços são de quase todos os supermercados da cidade. Jornal da Cidade. É isso aí, vamos agora às ofertas de emprego. Cine Manaus tem 58 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Entre as vagas ofertadas está a oportunidade para manobrista, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e outros que podem ser conferidos ali no site imediatoonline.com, que tem também essa matéria. No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefone de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Pois é, então anota o e-mail aí, cinemanaus.empregos2021@gmail.com, repetindo, cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Terminando, Álvaro? Terminando, 8h01. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andreu, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia e a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 7 horas, aqui. Até lá. Até lá. Jornal da Cidade. Só o que importa. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora.